Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Como está a situação da sustentabilidade no plano global? Temos boas notícias recentes aí? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Ao menos duas notícias desta semana são confirmações claras de que, mesmo que a trancos e barrancos, digamos assim, a sustentabilidade no plano global é uma coisa que tem ido para frente. Não é muita gente, particularmente quem vive no Brasil ou nos Estados Unidos, tem motivos de sobra para achar que nós estamos numa fase de grande recuo, de retirada, né, em relação à ambição de um desenvolvimento sustentável, como surgiu no final dos anos 80 e principalmente a partir da Rio 92. Então, é um processo complexo que a gente tenta acompanhar aqui na coluna, de quais são os sinais que mostram que mal ou bem as coisas estão evoluindo nessa direção, ou ao contrário, quando surgem sinais de que os obstáculos são muito maiores, as inércias são imensas e assim por diante. Mas, no caso desta semana, pelo menos duas notícias vão na direção de confirmar que o desenvolvimento sustentável é, de fato, a grande utopia deste século, né? A primeira foi ontem, o primeiro discurso na abertura do Parlamento Europeu da nova comissária, a Ursula von der Leyen, em que ela, no fundo, basicamente confirmou o tal do Green Deal, sobre o qual falamos aqui na semana passada. E a outra veio das empresas petrolíferas, por incrível que pareça. O que há de bom em relação às petrolíferas, professor? Pois é, praticamente a BP, a British Petroleum, lançou um dia antes do discurso, na terça-feira, um estudo bem impressionante sobre como é que essa empresa, que é talvez uma das maiores petrolíferas do mundo, está enxergando não só a questão do pico da demanda por petróleo, mas procura mostrar quais são os cenários de transição energética, vamos dizer, velocidade da transição energética. Eles, na verdade, traçam 3 cenários, e nos 3 a transição energética se confirma em ritmos diferentes. Não é possível fixar uma data, que seria o ano específico da virada, vamos dizer assim, mas eles fazem questão também de dizer que não é isso que preocupa. A estratégia da empresa está baseada não em saber exatamente em que ano que vai virado, mas simplesmente em ter certeza que a tendência é essa e que, portanto, é preciso transformar a empresa numa empresa cada vez mais de produtora de energias renováveis. É uma sinalização muito interessante, como foi dito desde o início aqui, que nós estamos na direção do desenvolvimento sustentável no plano global. Ao mesmo tempo, quando se lê essa notícia especificamente e se pensa no Brasil, aí sim fica claro que nós estamos na contramão, e na contramão num sentido objetivo, não é só que esse governo inqualificável, antiambiental, coisa parecida, mas simplesmente o fato de que o Brasil, mesmo com outro governo, continuaria a investir muito na trilha do petróleo. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o Lab Cidade, que a senhora coordena, está realizando nessa semana um seminário sobre moradia de aluguel na América Latina. Professora, por que esse tema? Qual a importância?
Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a iniciativa de organizar um seminário sobre moradia de aluguel na América Latina veio da constatação de que esse é um tema pouquíssimo abordado, não apenas nos próprias pesquisas e pesquisadores, mas também, sobretudo, pelas políticas públicas, como se ele não existisse. Então, na verdade, o seminário tem demonstrado que o aluguel está aumentando como opção de acesso à moradia, não apenas no âmbito do mercado formal, com a entrada, inclusive, de fundos de investimentos e chamados senhorios corporativos dentro desse mercado, nas grandes cidades, como também nos próprios mercados populares, nos territórios populares, aumentando tremendamente a moradia de aluguel nas favelas e em diversas formas de ocupações. Então, esse é um tema muito importante porque, por outro lado, também tem aumentado de uma forma muito significativa os despejos por falta de pagamento de aluguel e remoções de ocupações que se deram em função do aumento dos despejos por falta de pagamento de aluguel ou dos aumentos dos aluguéis. Enfim, e especialmente durante a pandemia, os despejos têm representado um problema seríssimo de violação do direito à moradia, sim, mas principalmente de violação do direito à vida durante a pandemia. Professora Raquel Ronick, por que violação do direito à vida? E como esse tema, despejo, moradia, tem sido tratado aqui no Brasil? Pois é. No momento em que nós estamos falando de uma pandemia que exige o ficar em casa como uma medida essencial de proteção contra o contágio, perder a moradia nesse contexto é simplesmente se expor muito mais às possibilidades de contágio. E é por isso que medidas de suspensão de despejos foram adotadas em vários países do mundo e no Brasil, que nós estamos verificando uma escalada de despejos. Isso motivou, inclusive, a ONU, através do escritório ONU Habitat no Brasil e da representação, do escritório de representação da ONU para a América Latina, além também de uma manifestação da Relatoria Especial para o Direito à Moradia Adequada, chamando e clamando o governo brasileiro para que seja tomada uma medida imediata de suspensão dos despejos e remoções. É importante saber que existe um projeto de lei tramitando no Congresso, que é o PL 1975, que adota essa medida de suspensão. Ele está ali na pauta do Congresso para ser votado e, entretanto, isso não tem sido feito e seguem sem parar remoções e ameaças de remoções entre nós, agravando a situação das famílias que nesse momento já está extremamente vulnerável. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a imprensa noticiou que o presidente Jair Bolsonaro falou que vai dar cartão vermelho para quem propuser cortes em benefícios. Como o senhor analisa isso? Olha, eu acho que a primeira coisa a notar é a mudança de linguagem do presidente Jair Bolsonaro. Ao dizer que ele vai dar cartão vermelho a quem, dentro da equipe dele, falar em corte de benefícios, ele está adotando agora um tipo de comunicação popular, que todo mundo compreende, que é uma comunicação ligada ao futebol, e que é muito direta e talvez efetiva. O que o presidente Bolsonaro está querendo dizer? Que as notícias do dia anterior, referentes ao fato de que havia na equipe dele ministros buscando saídas para a economia de 10 bilhões de reais por meio de congelamento
de benefícios a pessoas carentes com necessidades especiais e a idosos que recebem aposentadoria, receberiam cartão vermelho. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer para a população de menor renda que ele não tirará recursos dela. Eu acho que isso corresponde a uma novidade dentro do governo Bolsonaro, que nunca se comportou desse modo. Eu acho até que é possível que ele esteja recebendo orientação no sentido de pesquisas, né? Porque, visivelmente, ele está preocupado já neste momento com a eleição de 2022, e todos nós sabemos que a eleição é um momento em que é preciso reunir uma maioria. Eu acho que nós estamos em face de uma virada dentro do governo Bolsonaro. Isso significa, então, que temos esse assunto resolvido? Resolvido propriamente não, porque o que eu quis ressaltar na primeira parte da nossa conversa é que há uma mudança de linguagem. É uma linguagem mais direta, é uma linguagem popular, voltada para a população de menor renda, que nunca havia sido a principal preocupação do governo Bolsonaro até muito recentemente. No entanto, do ponto de vista efetivo, ainda cabe resolver o problema econômico. Para que não só a linguagem mude, mas a política mude, é preciso garantir fontes de recursos para que a população que recebe nesse momento o Bolsa Família, e que o presidente Bolsonaro disse, a despeito de ter sido um programa estabelecido, como todos sabem, no governo Lula, que este programa será mantido. Mas nós sabemos que numa situação como esta, de crise econômica grave, decorrente da pandemia, não será suficiente manter esse programa, ele terá que ser ampliado, se é que o atual presidente, realmente busca o apoio desta população de menor renda. Para isso ele precisa de recursos e ele precisa dobrar a própria equipe econômica dele, que está comprometida com uma política de tipo liberal, e dentro dela não haveria espaço para ampliação de programas como o Bolsa Família. Então, não podemos dizer que o assunto está efetivamente resolvido, vamos ver o que vai acontecer na prática. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcio, o assunto dessa semana é um assunto que tem gerado muita polêmica, muita discussão inflamada, que é a doação do acervo do arquiteto Paulo Mendes da Rocha para a Casa da Arquitetura em Matosinhos, Portugal. Uma decisão que foi noticiada e gerou muita polêmica. E eu queria dizer sobre isso, primeiro, que evidentemente é uma grande pena para nós aqui no Brasil e para nós na FAUSP que esse acervo não esteja fisicamente próximo a nós. E uma pena maior, talvez, associada a essa questão, eu acho que tenha sido o fato de que isso chegou num momento muito ruim da geopolítica nossa interna aqui, de maneira que essa decisão pessoal do arquiteto acabou sendo tomada por vozes conservadoras, muito neoliberais e reacionárias, que aproveitam essa decisão, que tem as suas razões pessoais, para fazer parecer que isso é um discurso de ataque às instituições públicas, de fragilização dos valores nossos públicos, como se no Brasil nada prestasse. E não é disso que se trata, né? Eu acho que a decisão do Paulo tem outros fundamentos e outras razões, até porque o Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto cuja trajetória foi toda dedicada à esfera pública, ao ensino na FAUSP, à universidade pública, ao valor público e à obra pública de arquitetura. E eu não acho, portanto, que haja uma contradição. Eu queria dizer em relação a essa decisão, primeiro de tudo, que eu admiro muito a figura do Paulo, e ele é alguém muito inteligente e muito lúcido. Então eu não acho que a gente devesse se colocar numa posição de querer achar que ele decidiu mal, como se nós pudéssemos decidir melhor do que ele. Paulo
sabe em grande medida o que está fazendo. Ele conhece a instituição em Portugal, ele viu as condições que lá existem para o condicionamento do material e para a digitalização e para a disponibilização pública desse material todo digitalizado em acervo gratuito para pesquisa. Então, eu acho que isso é muito importante ficar claro e esclarecer, no sentido de entender ou de tentar entender esse tipo de decisão que ele tomou. Eu não acho, por isso, que nós deveríamos ter uma reação ressentida ou nacionalista como se fosse uma perda no sentido de que nós estamos atrasados e, portanto, fomos atacados pela nossa ex-metrópole, continuando na condição de colônia, depreciados, né? Eu acho que o próprio Álvaro Siza, que é o principal arquiteto português, doou a parte mais importante da coleção dele para o CCA de Montreal, no Canadá. E isso acontece na circulação mundial de grandes arquitetos globais. O acervo do Mies van der Rohe está no MoMA, em Nova York, junto com a Universidade de Princeton, e não me parece que os alemães se sintam muito diminuídos por isso, né? Nem que os italianos também se sintam, porque parte importante do acervo do arquiteto Aldo Rossi está em Montreal, e por aí vai. Acho que é preciso entender que o Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto global, talvez o primeiro brasileiro nessa condição nova, né? Uma vez que o Niemeyer, apesar de ter tido um sucesso internacional inquestionável, ele ainda foi num momento onde esse tipo de identificação e de circulação era muito diferente. O Paulo Mendes da Rocha ganhou os principais prêmios do mundo e tem, de fato, a sua obra cobiçada por instituições que batalham por isso. Então é importante levar em conta essa situação para entender que não se trata de uma espoliação ao nosso acervo, nem que o acervo do Paulo devesse naturalmente ou obrigatoriamente ser direcionado para a biblioteca da FAUSP. A biblioteca da FAUSP faz o seu trabalho muito bem feito de guarda dos acervos na medida do que é possível com o acervo enorme que tem. O Paulo optou por alguma coisa diferente. O que parece que falta na nossa discussão é perceber esse estatuto de arquiteto global e de Star Architects numa rede de uma circulação mundial de acervos e agora, posto essa situação, cobrar para que a Casa da Arquitetura, sim, digitalize, disponibilize esse material gratuitamente para pesquisa, o que vai ser muito bom, porque permitirá um acesso bastante democrático a esse material e que também realize convênios de pesquisa com a FAO e com outras universidades brasileiras, podendo facilitar esse trânsito. Afinal, a Casa da Arquitetura é uma instituição privada e sem um corpo de pesquisa interno à instituição. Então, essa é a pressão que eu acho que nós devemos fazer aqui para que esse processo gere não um retrocesso, mas um avanço nas relações nossas entre Brasil e Portugal e na pesquisa de acervos de arquitetura no Brasil e no mundo. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.